Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Issa e vou ler com vocês a primeira parte do capítulo 2, Sexismo, do livro Políticas da Realidade, escrito por Marilyn Fryer. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com as suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix, mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então, não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Capítulo 2. Sexismo. O primeiro projeto filosófico que eu empreendi como feminista foi tentar dizer cuidadosa e persuasivamente o que o sexismo é e o que quer dizer uma pessoa, instituição ou ato ser sexista. Esse projeto me foi passado com considerável urgência porque, como muitas mulheres chegando a uma percepção feminista de si e do mundo, eu estava vendo o sexismo em todo lugar e tentando torná-lo perceptível aos outros. Eu pontuava, reclamava e criticava, mas frequentemente meus amigos e colegas não viam o que eu declarava sexista como sexista, ou sequer questionável. Como crítica e iniciadora do assunto, eu era a pessoa sobre quem recaiu o fardo. Era eu quem tinha de explicar e convencer. Lecionar filosofia já havia me ensinado que pessoas não podem ser persuadidas de coisas das quais não estão prontas para ser persuadidas. Existem certos complexos de vontade e de experiências anteriores que irão, inevitavelmente, bloquear a persuasão, não importa o mérito do caso apresentado. Eu sabia que, mesmo que pudesse explicar plena e explicitamente o que queria dizer quando afirmava que determinada coisa era sexista, não seria capaz, necessariamente, de convencer muitas outras pessoas da precisão dessa afirmação. O que me intrigou enormemente, contudo, era que eu não conseguia explicar isso de uma maneira que me satisfizesse. É esse tipo de frustração moral e intelectual que, pelo menos no meu caso, sempre gera filosofia. O que vem a seguir foi produto da minha primeira tentativa de afirmar nítida e explicitamente o que o sexismo é. O termo sexista, no seu núcleo e talvez na sua acepção mais fundamental, é um termo que caracteriza qualquer coisa que crie, constitua, promova ou explore qualquer distinção irrelevante ou impertinente entre os sexos. Quando eu escrevi essa citação, estava pensando na miríade de instâncias nas quais pessoas dos dois sexos são tratadas diferentemente ou comportam-se diferentemente, mas nas quais nada nas diferenças reais entre homens e mulheres justificasse ou explicasse as diferenças de tratamento ou comportamento. Eu pensava, por exemplo, no direcionamento de meninos na escola para aulas de marcenaria e de meninas para economia doméstica, quando não há nada relacionado a meninos ou meninas em si que os conectem essencialmente com a distinção entre chaves inglesas e batedores de ovos. Eu também pensava na discriminação de sexo no trabalho, casos em que alguém aparentemente qualificado para o trabalho não é contratado porque é mulher. Quando tentei colocar essa definição de sexista em uso, contudo, ela não resistiu ao teste. Considere este caso. Se uma companhia está contratando um supervisor que irá monitorar um grupo de trabalhadores homens que sempre trabalharam para supervisores homens, dificilmente pode-se negar que o sexo do candidato será relevante para sua possibilidade de realizar um trabalho bem-sucedido e de forma tranquila junto aos supervisionados. Embora o argumento seja, com frequência, exagerado por aqueles que buscam desculpas para não contratar mulheres. A relevância é algo inserido em um sistema. Os padrões de comportamento, atitudes e hábitos nos quais um processo ocorre determinam o que é relevante para o que, em matéria de descrever, predizer e avaliar. No caso em questão, a atitude do trabalhador e a cultura organizacional fazem diferença na forma como os trabalhadores interagem com o supervisor. E, em particular,
tornam o sexo do candidato um fator relevante na previsão de como as coisas irão funcionar. Então, se a companhia contrata um homem em detrimento de uma mulher mais experiente e com mais conhecimento, podemos explicar nossa objeção à decisão afirmando que envolve a distinção baseada em sexo, quando o sexo é irrelevante para o desempenho da função? Não. O sexo é relevante aqui. Então, o que quero dizer com sexista? Eu pensava que, no caso de um candidato a um cargo de supervisão, a capacidade reprodutiva do candidato não tem nada a ver com o conhecimento acerca do que precisa ser feito e com a capacidade de dar orientações oportunas, claras e corretas. O que eu imaginava era a situação isenta de toda percepção e reação sexista. Só que, claro, se todo o contexto não fosse sexista, o sexo não seria um problema em tal situação de trabalho. Na verdade, ele provavelmente passaria completamente despercebido. É precisamente o fato de que o sexo do candidato é relevante que é um sintoma evidente do sexismo na situação. Falhei completamente, naquele primeiro ensaio, em captar ou entender que o locus do sexismo está principalmente no sistema ou no ambiente de trabalho, e não no ato em particular. Não é correto afirmar que o que está ocorrendo de errado, em casos de sexismo, é que distinções são feitas com base no sexo, quando o sexo é irrelevante. O que está errado nos casos de sexismo é, em primeiro lugar, que o sexo seja relevante. Então, que a distinção feita com base no sexo reforce o padrão que o torna relevante. Em um sistema cultural econômico sexista, o sexo é sempre relevante. Para entender o que sexismo é, então precisamos nos afastar e observar o contexto mais amplo. Sua identificação invade todos os momentos de nossas vidas e do discurso. Não importa qual seja, supostamente, o foco primário ou o assunto principal do momento. A marcação elaborada, sistemática, onipresente e redundante das distinções entre dois sexos de humanos e da maior parte dos animais é costumeiro e obrigatório. Não se pode ignorar isso jamais. Exemplos e marcas de comportamento sexuado são abundantes. Um casal entra em um restaurante. O garçom ou recepcionista se dirige ao homem, e não à mulher. Em inglês, o médico se refere ao homem pelo sobrenome e pronome de tratamento. Sr. Baxter, Reverendo Jones. E se refere à mulher pelo seu primeiro nome, Nancy Gloria. Você parabeniza seu amigo, o que determina se você lhe dará um abraço, um tapinha nas costas, um aperto de mão ou um beijo, será o sexo do amigo. Em tudo o que se faz, existem dois repertórios completos de comportamento. Um para interações com mulheres e um para interações com homens. Cumprimentar, contar histórias, dar e receber ordens, negociar, demonstrar deferência ou dominância, encorajar, desafiar, pedir informação. Faz-se todas essas coisas de maneiras diferentes, a depender se o outro é homem e mulher. Isso já foi confirmado em pesquisas sociológicas e sociolinguísticas, mas também é facilmente confirmado pela experiência individual. Para descobrir as diferenças entre como se cumprimenta uma mulher e como se cumprimenta um homem, por exemplo, apenas se observe prestando atenção aos seguintes aspectos: frequência e duração do contato visual, frequência e tipo de toque, tom e volume da voz, distância física mantida entre os corpos, como e se você sorri, uso de gírias ou de xingamentos, sua postura corporal ao cumprimentar. Confirmei vividamente o fato de ter dois repertórios para lidar com apresentações de pessoas quando um estudante me apresentou a seu amigo, Pat, e eu não consegui distinguir qual era o seu sexo. Por um momento, eu congelei, completamente incapaz de agir. Senti-me inevitavelmente presa no meio de dois caminhos. O que eu tomaria caso Pat fosse mulher e o que eu tomaria caso fosse homem. Claro que a paralisia não dura muito. A ingenuidade e a boa vontade me resgatam. Pode-se inventar um modo de se comportar para dizer como você está a um ser humano. Os modos habituais, contudo, não servem para todos os humanos. Há um modo de tratar mulheres e outro de tratar homens. Interligado a todo o nosso comportamento está o nosso falar, nosso comportamento linguístico. O pronome da terceira pessoa do singular marca o sexo de seu referente. O mesmo vale para uma grande variedade de substantivos que usamos para nos referir a pessoas.
cara, menino, moça, vendedor, entre outros. E todos os termos que secretamente indicam o sexo do referente, como piloto, enfermeira, etc. No original, pilot, nurse, palavras que são neutras quanto a gênero, mas que são associadas a um sexo ou outro em função de estereótipos culturais ligados à profissão. E a maioria de nomes próprios, Bob, Gwen, etc. Agora uma nota de rodapé. Línguas diferem em seu grau de carga de gênero, e existem evidências de que essas diferenças estão relacionadas a diferenças na idade na qual crianças desenvolvem identidade de gênero. Em Native Language and Cognitive Structures, a Cross-Cultural Inquiry, Alexander Z. Giora e Arthur Harold detalham essa evidência. Eles caracterizam o inglês como tendo carga de gênero mínima, hebraico como tendo máxima carga de gênero e finlandês como tendo zero. Se o inglês, cujas marcas de gênero me parecem muito prevalentes, é um exemplo de mínima carga de gênero, parece seguro deduzir que a marcação de gênero nas línguas humanas é, de fato, um fator significante na experiência humana em geral. Voltando ao texto. Na fala, marca-se constantemente o sexo daquele do qual se fala. A frequência com a qual nosso comportamento indica o sexo daqueles com quem interagimos não poderia ser maior. O fenômeno é absolutamente penetrante e profundamente entranhado em todos os padrões de comportamento, que são habituais, costumeiros, aceitáveis, toleráveis e inteligíveis. Pode-se inventar meios de se comportar em uma situação ou outra, que não tenham marcadores de sexo, que não variem conforme o sexo das pessoas envolvidas. Mas caso se obtenha êxito em retirar todas as marcas de sexo de todo o comportamento, ele se tornaria tão estranho que provocaria crises imediatas de incompreensão e extenuantes objeções morais, religiosas ou estéticas dos outros. Tudo o que se fizesse pareceria estranho, e isso não seria algo meramente momentâneo. Somos uma espécie gregária. Nossa vida depende da nossa habilidade de interagir com outros em relações de trabalho, de troca e de simpatia. O que não se pode fazer sem que se pareça excessivamente estranho ou ininteligível. Não se pode fazer sem severa perturbação dos padrões de interação dos quais a vida depende. O comportamento marcador de sexo não é opcional. Ele é obrigatório e pervasivo. Intimamente relacionada à marcação de sexo habitual e compulsória, está a necessidade constante e urgente de saber ou de ser capaz de deduzir o sexo de todas as pessoas com quem se estabelece a menor ou mais remoto contato ou interação. Se vamos marcar o sexo das pessoas em toda situação, então temos que saber o sexo delas. Eu precisava saber se Pat havia nascido com um clitóris ou com um pênis antes de tomar o primeiro passo para que pudéssemos nos conhecer. Se estou escrevendo a resenha de um livro, uso de pronomes pessoais para fazer referência ao autor cria a necessidade de saber se as células reprodutivas daquela pessoa são do tipo que produzem óvulos ou do tipo que produzem esperma. Eu não posso perguntar as horas sem antes saber ou presumir que sei o potencial papel do meu informante na reprodução. Nós estamos social e comunicativamente desamparados se não sabemos o sexo de todos com quem temos algo a tratar. E para membros de espécies como a nossa, esse desamparo pode ser um risco à vida. Nosso padrão de comportamentos habituais torna o conhecimento sobre o sexo de cada pessoa universalmente importante e primordial. Além disso, a importância e a urgência de possuir tal conhecimento são intensificadas por outro tipo de fator, que eu acho que a maior parte das pessoas raramente notam, porque elas geralmente sabem o sexo dos outros. Em uma cultura na qual é considerado pecado, doentio ou nojento, no mínimo, não ser heterossexual, é muito importante observar os sentimentos sexuais e o sexo daqueles que os inspiram. Se uma pessoa é autorizada a se expressar ou se satisfazer sexualmente, ou mesmo ter um mero sentimento com pessoas de um sexo, mas não de outro, então essa pessoa precisa saber qual o sexo do outro antes de permitir que seu coração bata, ou que seu sangue ferva em resposta à atração sexual despertada. Muito das nossas interações e comunicações cotidianas e aparentemente não sexuais envolvem elementos de mensagem sexual ou erótica, que são rigidamente regulados por tabus sexuais, incluindo o tabu da homossexualidade.
O ajuste ou desajuste dessas mensagens ao sexo do indivíduo em questão pode ter consequências maravilhosas ou desastrosas. O pensamento de que é possível entender erroneamente o sexo de outrem invoca nada menos que um pavor canônico da violação involuntária de um poderoso tabu. A pressão em cada um de nós para inferir ou determinar o sexo de todos os outros tanto gera quanto é manifestada em uma grande pressão para que informemos a todos, o tempo inteiro, qual é o nosso sexo. Porque se você tirar dos humanos a maior parte de suas amarras culturais, não é sempre tão fácil dizer, sem uma inspeção minuciosa, quais são fêmeas e quais são machos. As diferenças físicas tangíveis e visíveis entre os sexos não são particularmente nítidas ou numerosas. Variações individuais nas dimensões físicas que consideramos associadas à feminilidade e à masculinidade são grandes, e as diferenças entre os sexos poderiam facilmente ser obscurecidas por decoração corporal, remoção de pelos e coisas do tipo. Um dos choques quando uma pessoa erra o sexo de alguém é a descoberta do quão facilmente ela pode se enganar. Nós não poderíamos garantir que conseguiríamos identificar as pessoas pelo sexo virtualmente em nenhum momento, em lugar nenhum e sob nenhuma condição, se elas não anunciassem seu sexo elas mesmas, se elas não o dissessem para nós de uma maneira ou de outra. Em outras palavras, só podemos garantir que seremos capazes de identificar as pessoas por seu sexo, virtualmente, em todos os momentos, em todos os lugares e sob quaisquer condições, apenas se as próprias pessoas anunciarem seu sexo, se elas nos disserem de uma maneira ou de outra. Na verdade, não anunciamos nossos sexos de uma maneira ou de outra. Nós os anunciamos de milhares de jeitos. Nós nos vestimos da cabeça aos pés com trajes e decorações que servem como emblemas e símbolos para anunciar nossos sexos. Para cada tipo de ocasião, há roupas distintas, equipamento e acessórios, penteados, cosméticos e aromas etiquetados como de mulheres ou de homens, e etiquetando-nos como fêmeas ou machos. E na maior parte do tempo, a maioria de nós escolhe, usa, veste e carrega a parafernália associada ao nosso sexo. Vai além da superfície também. Há diferentes estilos de andar, de gestos, postura, fala, humor, gostos e até de percepção, interesse e atenção que nós aprendemos, conforme crescemos, para sermos mulheres ou para sermos homens, e que nos rotulam e nos anunciam como mulheres ou homens. Começa cedo na vida. Até crianças de colo são separadas por cor. O fato de que nos vestimos e portamos sinais de nosso sexo, e que isso é compulsório, fica mais claro nos casos relativamente raros em que não fazemos isso, ou não o fazemos suficientemente. Mães de crianças pequenas que não são imediatamente identificadas pelo sexo encontram reações, que vão da crítica à indignação, e da indignação à hostilidade. Hippies costumavam ser assediados na rua, por pessoas normalmente reservadas e educadas, com críticas e acusações quando suas roupas e estilo declaravam confusa e contraditoriamente seus sexos. Qualquer um, em qualquer serviço de colocação de emprego e qualquer manual de sucesso, lhe dirá que você não pode esperar conseguir ou manter um emprego se sua roupa ou estilo pessoal é ambíguo no anúncio de seu sexo. Você não consegue uma entrevista de emprego calçando os sapatos ou vestindo as meias do outro sexo. O ruído, nesse último exemplo, indica outra fonte de pressão para que informemos uns aos outros do nosso sexo, a saber, mais uma vez, a exigência de que as pessoas sejam e pareçam heterossexual. Estranhamente, uma pessoa parece heterossexual quando informa aos outros o seu sexo de maneira muito enfática e muito inequívoca. E faz isso quando seu comportamento e o seu corpo acumulam incontáveis indicadores conclusivos de seu sexo. Para gays e lésbicas que querem se passar por heterossexuais, são esses indicadores que fornecem a maior parte da camuflagem. Para aqueles que desejam evitar ser presumidos heterossexuais, o truque é deliberadamente cultivar indicadores sexuais ambíguos em roupas, comportamento e estilo. Em uma cultura na qual a homossexualidade e a lesbianidade são violentas e quase universalmente proibidas, e que a heterossexualidade é anunciada por meio do anúncio do sexo, é sempre conveniente anunciar o próprio sexo. A informação sobre o sexo de alguém é sempre desejada,
e oferecê-la é sempre apropriado. Não apenas para os interesses mais difusos e persistentes da própria pessoa, mas também dos demais, interesses de ser e permanecer viável na comunidade humana disponível. A intensa demanda por marcar e reafirmar o sexo de cada pessoa soma-se à exigência exaustiva de que existam dois sexos, distinta e agudamente dimórficos. Mas na realidade não existem. Existem pessoas que se encaixam em um espectro biológico entre os dois polos não tão bem definidos assim. Em torno de 5% dos partos, possivelmente mais, os bebês, em algum nível ou maneira, não são exemplares perfeitos de macho e fêmea. Há indivíduos com padrões cromossômicos diferentes de XX ou XY, e indivíduos cujas genitálias externas exibem algum nível de ambiguidade no nascimento. Há pessoas que têm os cromossomos normais e que estão nos pontos extremos do espectro normal de características sexuais secundárias. Altura, musculatura, pilosidade, densidade corporal, distribuição de gordura, tamanho do seio, etc., cujas aparências, no geral, se encaixam na norma das pessoas cujo sexo cromossomático é o oposto ao delas. A despeito dessas variações, pessoas, majoritariamente homens, claro, com o poder para fazê-lo, efetivamente constroem um mundo em que homens são homens e mulheres são mulheres, e não existe nada no meio e nada ambíguo. Eles o fazem química e ou cirurgicamente alterando as pessoas, cujos corpos são indeterminados ou ambíguos a respeito do sexo. Recém-nascidos com genitais formados imperfeitamente, são imediatamente corrigidos por meios químicos ou cirúrgicos. A crianças e adolescentes são dadas terapias hormonais se seus corpos parecerem não estar se desenvolvendo de acordo com o que médicos e outros afirmaram ser a norma para o sexo declarado para aquele indivíduo. Pessoas com autoridade recomendam e fornecem cosméticos, dietas, exercícios e todos os tipos de vestuários para corrigir ou disfarçar o busto peludo demais, os seios grandes demais, os ombros estreitos demais, os pés muito grandes, a estatura alta demais ou baixa demais. Indivíduos cujos corpos não se encaixam na imagem de exatamente dois sexos precisamente dimórficos frequentemente estão dispostos a ser alterados ou disfarçados pela razão óbvia de que o mundo os pune severamente por sua falha em serem os fatos que confirmariam a doutrina dos dois sexos. A demanda de que o mundo seja um mundo onde existam exatamente dois sexos é inexorável. E somos todos compelidos a responder a isso de maneira enfática, incondicional, repetida e inequívoca. Ser fisicamente normal para seu sexo atribuído ainda não é suficiente. A pessoa deve ser fêmea ou macho ativamente. De novo, os figurinos e as performances. Pressionado a agir de forma feminina ou masculina, o sujeito entra em conluio. Conluio, conluder, jogar junto. Com médicos e conselheiros na criação de um mundo onde o aparente dimorfismo sexual é tão extremo que só se pode pensar que há um enorme abismo entre mulheres e homens, que os dois são essencialmente, fundamentalmente, naturalmente e totalmente diferentes. A pessoa ajuda a criar um mundo onde nos parece que nunca poderíamos confundir uma mulher com um homem, ou um homem com uma mulher. Nós nunca precisamos nos preocupar. Juntamente com todo o desenvolvimento, a marcação e o anúncio do sexo, há um sentimento ou atitude forte e visceral, diante do fato de que sua distinção é a coisa mais importante no mundo, que seria o fim do mundo se não fosse mantida de maneira nítida, óbvia e rígida, que um dualismo dos sexos, que estaria enraizado na natureza animal, é absolutamente crucial e fundamental para todos os aspectos da vida, da sociedade e da economia humanas. Onde o feminismo é percebido como um projeto para borrar essa distinção, a retórica antifeminista é vivificada com o pavor de que o mundo irá acabar se as feministas conseguirem o que querem. A insistência de algumas feministas de que o objetivo do feminismo não é uma sociedade unissex é defendida de tal maneira que sugere que elas também acreditam que a cultura ou a civilização não sobreviveria ao apagamento das distinções. Eu acho que uma das fontes de prevalência e da profundidade dessa convicção e desse pavor
é nossa imersão nesses mesmos padrões comportamentais, os quais venho discutindo. É um princípio universal e óbvio da teoria da informação, que quando é muito, muito importante que a informação seja passada, a estratégia adequada é a redundância. Se uma mensagem deve ser entregue, ela é enviada repetidamente e pelo máximo de meios ou plataformas que o indivíduo tem à sua disposição. Do outro lado, como receptor de uma informação, se alguém recebe a mesma informação repetidas vezes, enviada por todos os meios que se conhece, outra mensagem também chega implicitamente, a informação de que aquela mensagem é muito, muito importante. A enorme frequência com a qual informações sobre os sexos das pessoas são transmitidas emite implicitamente a mensagem de que esse assunto é de enorme importância. Suspeito que esse seja o assunto sobre o qual recebemos informações de outras pessoas com maior frequência ao longo de nossas vidas. Se estou correta, isso explicaria o porquê de nós terminarmos com uma quase irresistível impressão desarticulada de que o sexo das outras pessoas é o assunto mais importante e mais fundamental do mundo. Trocamos informações que identificam o sexo das pessoas, ao mesmo tempo que transmitimos a mensagem implícita de que isso é muito importante, em uma variedade de circunstâncias nas quais não existe, realmente, a necessidade concreta ou óbvia de obtê-las. Existem razões, como essa discussão tem mostrado, pelas quais você poderia querer saber se a pessoa que está enchendo seu copo ou tratando seus dentes é homem ou mulher. Ou parece a pessoa querer saber o que você é, mas essas razões são trançadas invisivelmente no tecido da estrutura social e não tem a ver com a pura mecânica das coisas que são feitas. Ademais, a mesma cultura que nos leva a essa constante troca de informações simultaneamente reforça uma regra geral que demanda que as manifestações físicas mais simples e definitivas da diferença sexual sejam escondidas de vista em todas as circunstâncias, exceto nas mais privadas e íntimas. A dupla mensagem da distinção dos sexos e sua importância preeminente é comunicada de fato, em parte, por dispositivos que sistemática e deliberadamente cobrem e escondem da vista as poucas coisas físicas que distinguem, em boa medida, dois sexos de humanos. As mensagens são esmagadoramente dissociadas dos fatos concretos a que supostamente dizem respeito e das matrizes de razões e consequências concretas e sensoriais. Tudo isso deve confundir irremediavelmente as mentes das crianças pequenas. Sabemos nosso próprio sexo e aprendemos que essa é uma questão primordial tão cedo, é um menino ou uma menina, que não nos lembramos de não saber. A consciência do sexo aparece muito antes do que as diferenças físicas em nossos jovens corpos possam se tornar relevantes. Uma amiga minha, cuja aparência e estilo tem um pouco dessa ambiguidade de gênero que mencionamos, passou por uma mãe e uma criança e ouviu a criança perguntar à mãe: ela é um homem ou uma mulher? A luta para adivinhar alguma conexão entre o comportamento social e o sexo físico e a alta prioridade disso tudo parece dolorosamente óbvia aqui. Se alguém é levado a pensar que algo é de suma importância, mas a experiência comum não a conecta com coisas de importância óbvia, concreta e prática, então há um mistério e, com isso, uma forte tendência para a construção de uma concepção mística ou metafísica de sua importância. Se é importante, mas não de uma importância mundana, deve ser de uma importância transcendental, tanto mais se for muito importante. Aqui tem uma nota de rodapé. Para algumas leitoras, será útil notar a conexão aqui com a doutrina de implicações conversacionais de A.D.P. Grice. Há uma regra conversacional de que quem fala deve ser relevante. Como audiência, supomos que a informação que nos é dada é relevante. E se não podemos ver sua relevância, geralmente supomos que ela se deve a algo escondido, ou que não estamos percebendo algo que outros conseguem notar. Ou inventamos a relevância reconstruindo a informação como se fosse a respeito de algo diferente do que pareceu ser inicialmente. Voltando ao texto. Essa questão de nossos sexos deve ser, de fato, muito profunda, se deve, sob pena de vergonha e ostracismo, ser coberta e enfaticamente anunciada por todos os meios e de todas as maneiras que se pode conceber.
Há mais um ponto sobre a redundância que vale a pena ser levantado aqui. Se há uma coisa mais eficiente para fazer com que se acredite em algo do que receber essa mensagem repetidamente, é ensaiá-la repetitivamente. Anunciantes, pastores, professores, todos nós em profissões de lavagem cerebral, utilizamos desse fato, aparentemente físico da psicologia humana, de forma rotineira. A redundância da marcação e do anúncio do sexo não serve apenas para fazer o assunto ser transcendentalmente importante, mas para fazer a dualidade sexual que propagandeiam parecer transcendental e inquestionavelmente verdadeira.